Olá, queridos, graça, paz do Senhor Jesus. A respeito do vídeo da nossa irmã Aimee, da música Evangelho dos Fariseus, não é isso? É um vídeo bastante forte, né? Uma canção muito verdadeira, porque ela denuncia realmente uma realidade que parte da igreja está vivendo. Nós não podemos generalizar também no sentido de condenar toda a igreja, como se toda a igreja estivesse, né, totalmente comprometida consigo mesma, com seu umbigo, com a sua denominação, com a sua glória, com a sua riqueza, como se toda a igreja tivesse realmente perdida, como se a igreja do Senhor Jesus ela estivesse totalmente pervertida. Bom, a gente tem que ter só esse cuidado de não colocar todo mundo dentro desse bojo, né? É a primeira coisa que eu penso que a gente precisa se situar em relação a isso. E não generalizar de uma forma geral todas as igrejas, porque existem igrejas e igrejas, existem pastores e pastores, existem denominações e denominações. A Igreja de Cristo é uma só e aí se move, né, nessas denominações, nessas igrejas. Claro que nós não podemos fechar os olhos e ignorar que há muita bobagem sendo feita em nome de Jesus. Nós estamos vendo nas redes sociais e cada vez mais eu tenho visto isso, esse surgimento dessa veia profética. Não que eu seja contra ou não acredite no ministério profético, pelo contrário, eu faço parte de uma igreja, né, que se move no profético, a gente acredita nisso, mas eu estou falando desse profeta, né, que é aquele do campo do eis que te digo, né, aquela pessoa que fez disso uma profissão, fez do seu ministério a sua profissão, aquela pessoa que só profetiza para rico, aquela pessoa que só profetiza sobre riqueza, só profetiza sobre coisas positivas, e são esse tipo de pessoa que não tem igreja, não tem aliança com ninguém, são lobos solitários, e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Todas as vezes que a gente vê alguém, um ministério, né, que é lobo solitário, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Cuidado. Porque geralmente essa pessoa ela rompeu com alguém, ela rompeu com uma doutrina, ela rompeu com uma visão. Então, se ela não tem essa capacidade de submeter, né, a uma liderança, submeter a um discipulado, submeter a alguém, olha, ela vai ser um lobo solitário, ela não vai ter a quem responder. Eu já vi pessoas falando, eu congrego, né, sou eu e a Bíblia eu congrego, né, eu não congrego em lugar nenhum porque a igreja está perdida. Pois é, esse tipo de situações, de pensamento, é que a gente precisa de ter cuidado, né? Eu não julgo e não condeno essas pessoas, mas a gente precisa entender o princípio, e o princípio é a unidade, né? Não existe um corpo, uma parte do corpo que consiga sobreviver fora do corpo, né? Então a gente precisa entender isso. Mas voltando aqui para esse assunto aí da Aimee, que foi muito pesado, inclusive isso nos leva a refletir muito, 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 muito sobre que a essência do Evangelho, a essência de ser igreja. Eu conheço igrejas que cresceram absurdamente, inclusive o Evangelho no Brasil. Nos últimos 25 anos, o Evangelho no Brasil cresceu numa proporção que a Europa levou 500 anos para acontecer. O que na Europa levou 500 anos, no Brasil, em 25 anos, a gente conseguiu, né? Tivemos uma igreja aí que cresceu bastante, uma igreja que, né, se tornou evidente, se tornou assim uma igreja importante, uma voz, inclusive, que hoje é ouvida e respeitada. Mas, em contrapartida, nós tivemos uma flexibilização, uma futilidade da mensagem, uma superficialidade do Evangelho. O Evangelho, crente já, o Evangelho, irmãos, ele é confrontante, não adianta, porque o Evangelho ele vai na essência de onde nós fomos fomentados. Antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus, a sua mensagem, antes de nós o recebermos como Senhor e Salvador, nós tínhamos toda uma cultura que foi construída fora desse contexto. E lógico, se ela foi construída fora desse contexto, quando eu venho para o Evangelho, eu vou ter que largar esse contexto, eu vou ter que abrir mão disso. Eu vou ter que aprender a viver na dependência de Deus, aprender
a viver em santidade, vou ter que entender, vou ter que estar disposto a abrir mão. Eu preciso me render a esse pensamento, porque simplesmente não tem como eu ajustar a vida no mundo com viver o Evangelho. O Evangelho, eu sempre falo, é um rolo compressor de Deus em cima das nossas malignas e mundanas expectativas sobre ele. Deus vai fazer sempre isso. Mas esse vídeo, ele é um vídeo muito interessante, é uma canção muito forte, porque ela fala muito disso, de como a gente faz programações voltadas para a gente, de como a gente tem uma dinâmica eclesiástica muito boa para quem é crente. Nós nos especializamos a tratar de ovelhas. Isso é bom, de certa forma, mas nós perdemos o time de como comunicar o evangelho para quem está perdido. Muitas vezes a igreja está ali e é assim, eu estou salvo, se você não está, é problema seu, a porta da igreja está aberta. E a gente esquece que é o ir e não o vir. Então a gente confunde isso, né? Nós somos chamados a ir e ser igreja onde nós estivermos. E a gente confunde isso, a gente quer evangelizar as pessoas e depois discipulá-las, mas não é o que Jesus fala. Jesus diz, ide fazer discípulos. Então, primeiro é discipular. Agora, pastor, como eu posso discipular uma pessoa a ser evangelizada? Eu discipulo pelo meu estilo de vida, eu discipulo pela maneira que eu trato os meus negócios, eu discipulo pela maneira que eu trato a minha família, trato a minha esposa, trato os meus filhos, eu discipulo pelos valores que eu vivo. Porque não adianta você pregar algo que você não vive. O evangelho não é uma teoria, ele não é uma filosofia gospel, ele é um estilo de vida que é desafiador, não é fácil. Por isso que é difícil para muita gente olhar o que está na Bíblia e é mais fácil ele tentar mudar, adequar aquilo à sua vida, do que ele abrir mão, porque o Evangelho é um soco na boca do estômago do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência. Então, quando a gente olha para essa canção e a gente escuta, a gente enxerga essa letra, ela nos leva a uma reflexão. Puxa vida, o que é que a gente está fazendo? Como igreja, de fato, de Jesus, será que a gente está sensível ao que Deus está fazendo? Será que a gente está sensível à dor alheia? Será que nós estamos sensíveis ao sofrimento da terra, onde a natureza geme? Será que nós estamos nos preocupando de fato, ou a gente enxerga o evangelismo como uma colonização de aumentar um povo para ter poder? Porque a gente não pode confundir discipulado com colonização. Evangelizar, discipular não é o mesmo que colonizar. Mas, infelizmente, a gente criou um sistema, a gente tem a mania de perverter os sistemas de Deus. E verdade, a gente criou, Deus nos deu uma visão, né, que foi aí uma visão muito maravilhosa no início dos anos 2000, uma visão que ressuscitou o ministério apostólico, né, difundiu, né, esse ministério eclesiástico da igreja primitiva, mas isso se tornou um sistema de conquistar pessoas, se tornou um método. E é um método que foi sendo pervertido pela vontade humana. Eu não posso satanizar aquilo que Deus deu ao homem, eu tenho que tratar quem é responsável com o responsável. E isso gerou um ambiente de dominação, um ambiente de manipulação, um ambiente muito difícil para se viver, né? As pessoas se tornaram donas das outras, né? As pessoas tinham que dar satisfação ao ponto do outro não ter nem liberdade de estar na sua casa. Mas tudo isso gerou um evangelho superficial, gente. Nós adoramos fazer evento para nós mesmos. Isso é uma coisa interessante. Até que ponto, pastor, um evento é saudável? Até que ponto o evento ele é viável? Olha, desde que você esteja ouvindo a Deus. Então, eu não posso também dizer que todo evento agora, toda manifestação, toda direção, né, de jejum, de oração, de conferência, de congresso, isso é errado. A gente precisa só ter o cuidado de não ir para os extremos nessas questões. Nós somos muito extremistas.
Então, dentro disso, nós precisamos escutar o que Deus está falando. A igreja, em muitos aspectos, ela se perverteu, é verdade, querido. Mas o próprio Deus tem se movido nessa igreja. Aí você questiona, mas será que é Deus mesmo? Pois é, querido. Eu não tenho, sinceramente, essa hombridade de chegar e dizer, olha, isso aqui é do diabo. Eu não posso, pelo que eu vejo superficialmente. Há muita meninice. Né? A gente vê, né, pessoas profetizando, pessoas, né, falando número, tem culto que é só isso, não tem a pregação do evangelho, não tem palavra, não tem arrependimento. Então é aquele culto que é só adoração. Legal, bacana, Deus é fiel, Deus se move, mas não tem a palavra. É a palavra que convence o homem do pecado, que vai transformar a nossa vida. Nós somos transformados pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não somos transformados. Então, não é um método. Jesus não nos deu um método, ele nos deu um estilo de vida, nos deu um manual para seguir. Então, eu tenho esse cuidado de não ir para os extremos em relação a isso. Assim, ano passado, a gente fez parte de uma igreja muito grande na nossa cidade. Hoje eu estou na Inglaterra fazendo uma escola específica. Daqui nós estamos indo fazer uma outra escola, que nós temos um chamado específico, então a gente está preparando para isso. Mas, para você ter uma ideia, a nossa igreja que nós estávamos, ela nem sequer, né, o pastor nos abençoou para estarmos fazendo a direção que nós recebemos de Deus, que é para se preparar para missões, mas nunca tive uma ligação de dizer como você está, precisando de ajuda, precisando de alguma coisa. Né? Eu digo assim, se o pastor pedisse, irmãos, um membro, eu só quero que cada um de vocês mande um pix de R$1 para esse pix aqui. Gente, nós teremos, né, pagado as nossas contas, teríamos pagado a escola, teríamos feito um curso sem, puxa vida, passar por muitas situações difíceis financeiras, mas eu não posso responsabilizar esse pastor. Eu não posso dizer que ele nem se importa comigo, eu não posso falar isso. Porque Deus me chamou e quem é responsável pelo meu chamado é o Senhor. Então eu não posso responsabilizar a igreja por aquilo que Deus está me chamando. Hoje nós estamos numa igreja que tem essa visão missionária, né? Um pastor amigo. O pastor não é apenas pastor, ele se torna um amigo também, uma pessoa que te pastoreia, mas uma pessoa que você pode abrir o coração, você pode compartilhar, né? Que pergunta o que está precisando, né? A gente mobiliza as pessoas para te ajudar. Então é muito bom a gente estar num lugar assim, que a pessoa se preocupe com o outro. E a igreja brasileira, ela tem, eu posso estar assim blefando, eu posso estar falando bobagem, me perdoe, mas é o que eu enxergo. A igreja brasileira, ela cresceu tanto, irmãos, ela cresceu tanto que ela se perdeu. Nós chegamos num nível que já não se sabe mais o que fazer. Aí sabe o que está se fazendo? Está todo mundo indo para a internet para falar mal do outro. As pessoas não pregam mais o evangelho na internet, as pessoas vão para a internet para falar mal do outro. As pessoas estudam teologia para analisar a pregação do pastor e falar mal dele. Olha onde nós chegamos, é um quantitativo de pessoas reprimida dentro dessa nação. Nós por muito tempo, nós recebemos essa profecia a partir da década de 90, que nós seríamos o celeiro mundial em missões. E realmente o Brasil, há 20 anos, alcançou isso. Mas o que foi que a gente fez com esse quantitativo missionário? Nós retivemos ele dentro das nossas igrejas, dentro das nossas quatro paredes. As pessoas não foram liberadas para as missões. As missões eram vistas como forma satânica. A África, né, a Europa está aqui na sua rua, está aqui na frente. A Europa é aqui do lado. Enquanto isso, eu estou aqui no centro da Europa, onde começou um avivamento. John Wesley, nós fomos alcançados pela graça de Deus, através desse cara que pagou um preço, que foi expulso, não foi nem reconhecido. Ele era rechaçado na sua igreja, a igreja não aceitou John Wesley, não aceitou o que ele acreditava. E esse cara foi fiel, penou muito, sofreu muito. A gente só lê as partes boas do avivamento, mas há uma história. Nós fomos alcançados pela fidelidade desse homem. E por que nós fomos alcançados? Porque foi a Inglaterra, foram os puritanos, descendentes aí
de John Ellis, que fundaram a nação, os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, com o John Simon, nós vivemos o grande avivamento da Rua Azusa. E foi levantado muitos missionários, a Quadrangular, a Assembleia de Deus e outras denominações são fruto disso. Só que nós recebemos e nós não fizemos nada em troca. Hoje a Europa precisa ser evangelizada. Hoje quem mais prega, a voz que mais se ouve no centro da Europa, é a voz do muçulmano, do Islã. O Theo Hayashi denunciou aí um mês atrás, postou um vídeo de um britânico, um jovem britânico, aceitando Maomé, aceitando o islamismo. Gente, é um negócio assim confrontador, mas nós temos responsabilidade como igreja brasileira sobre isso, porque nós nos fechamos em nós mesmos, e nós fechamos nossos olhos para os nossos irmãos que nos abençoaram por anos. Nós somos fruto da teologia batista, da teologia metodista, da teologia presbiteriana, que foram homens e mulheres de Deus que foram até a nossa nação, que pagaram preço para que o evangelho, para que eu e você nascêssemos na nação cristã, uma nação que pelo menos fosse livre à pregação do evangelho. Mas sabe qual é o nosso retorno para tudo isso? É ingratidão. A Europa precisa ser evangelizada e hoje, quando alguém sente um chamado para a Europa, o pastor pergunta se você vai turistar para lá. Os missionários são desacreditados, os missionários são desencorajados. Não se tem uma veia missionária. O missionário ele precisa ser, infelizmente, um lobo solitário muitas vezes, porque ele até vai na igreja, ele compartilha a visão, mas o pastor diz, não, se você não dá fruto na igreja local, se você não estiver aqui na igreja local, nós não temos compromisso com você. Que evangelho é esse? Como a gente pode simplesmente ignorar uma verdade dessa, gente? A gente anda pelas ruas de Londres, pelas ruas de Luton, pelas ruas de Hackney. Meu Deus, você só vê indiano, muçulmano e africano. Os muçulmanos estão discipulando a Europa e a gente acha que isso não vai chegar na nossa nação. Esse é o grande engano. Mas quem está disposto a pagar um preço, sair da sua comodidade, está dentro do Brasil, está dentro da igreja brasileira, é muito fácil, você ora, o fogo cai, você tem ministrações de louvor, hoje nós temos referência na área da adoração, referência na área da palavra, referência em igrejas estruturadas, mas nós não temos referências missionárias. São poucas as igrejas que têm um coração missionário. Eu recordo que quando o Diante do Trono estava aí no seu auge, os recursos que eles recebiam na venda dos CDs era para comprar meninas que eram vendidas na Índia. Igrejas com mais de 8.000 pessoas não têm um programa missionário no mundo. Eu conheço irmãos e amigos que hoje estão no Pará, numa plataforma missionária de uma denominação que não cabe aqui falar. Irmãos corajosos, uma igreja grande, uma igreja que alcançou um apogeu, mas as salas são poucas, as pessoas que vão, não há um encorajamento, um incentivo dos jovens se encontrarem com a sua veia missionária. Aí a música fala do Marajó. Qual é o projeto que a igreja no Pará tem para o Marajó? Tem que vir alguém de São Paulo, tem que vir alguém do Rio de Janeiro, tem que vir alguém de fora para enxergar o que a igreja precisa enxergar. Eu conheço um pastor do Marajó, uma igreja muito amiga, pastor muito amigo, que ama aquela terra, que tem pagado um preço muito alto, mas quantos estão dispostos a ajudá-lo? Há outras igrejas lá no Marajó que estão voltadas para o seu umbigo. Então eu não posso simplesmente também ignorar essa denúncia. Eu preciso entender que algo está errado. Mas não apenas isso. Agora há pouco eu estava falando no grupo. Eu preciso também ouvir de Deus como resolver isso. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso, a gente quer o avivamento, a gente quer o avivamento para quê? A grande pergunta que eu faço, por que a gente clama por um avivamento se nós não estamos fazendo hoje com a unção que a gente já recebeu? O que a gente está fazendo com a unção que a gente já recebeu pelo mundo? Porque a unção que Deus nos dá não é para mim.
Não é só para a minha igreja, não é só para a minha cidade, não é só para a minha célula, não é só para meu grupo familiar. A unção que Deus me dá é para o mundo. Eu não sei se você entende isso. Jesus morreu pelo mundo. Jesus morreu para que todas as coisas voltassem ao início. Deus, quando cria Adão, ele diz, olha, crescei, multiplicar e dominai a terra. O foco de Deus era que a presença dele fosse sentida nos quatro cantos desse planeta, com a representação do homem legítimo que ele criou. Então, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu quero te dar essa palavra, quero te encorajar, inclusive, você que está sentindo esse chamado missionário. Deus tem muito mais para você, querido, do que quatro paredes. Entende? As quatro paredes, elas devem ser plataformas. As igrejas devem ser plataformas que lancem pessoas para o seu chamado, lancem. Pastores, não tenham medo de largar as pessoas, de enviar as pessoas, não tenham medo de patrocinar. Claro que há muitas pessoas empolgadas nesse envio, mas porque a gente não tem um programa de treinamento dos missionários. O missionário chega numa nação, vai ter que se virar. Ele não recebe um treinamento específico na sua igreja de língua, de cultura. Nós não temos, porque nós ensinamos na nossa igreja como orar, como jejuar, como evangelizar, como pregar. Mas a gente não ensina como ser um cidadão, a gente não ensina como exercer a sua profissão para a glória de Deus, a gente não ensina como redimir a ciência para a glória de Deus. A gente não ensina como você ser um missionário transcultural, a gente só quer os missionários locais. Só é bem-vindo o missionário local. Então, essa denúncia está aí. A questão é o que a gente vai fazer. Entende? A gente vai entrar nessa plataforma da crítica e ficar falando, isso aí, é isso, pronto. Ou nós vamos ir a Deus e clamar por arrependimento. E dentro disso, dizer, Senhor, eis-nos aqui. Estamos aqui, faz alguma coisa, me envia, muda. Deus me deslocou, irmãos. A minha vontade era ficar no Brasil, a minha vontade era ficar numa cidade maravilhosa. Conheci pessoas incríveis que nos abraçou, a minha família, né? Irmãos que prontificaram a pagar meu aluguel. Eu vivi 8 meses numa cidade antes de eu sair para as missões. Era o melhor momento da minha vida ministerial, mas Deus disse, sai. Não foi fácil. Às vezes, o melhor lugar que nós estamos é o pior para se estar. Entende? Porque a perfeita vontade de Deus não é agradável. A agradável vontade de Deus não é a boa. A vontade de Deus para mim e para você é a perfeita. São estágios. Deus quer nos levar a viver o perfeito. Então, muitas vezes a gente está criticando a igreja, mas nós mesmos estamos ignorando o nosso chamado. Muitas vezes a gente está dizendo que está errado, mas nós estamos fechando os nossos olhos para os perdidos. Você é um empresário, você tem recurso, mas você não... Quanto você tem investido em projeto missionário? Quanto você tem investido? Né? É uma pergunta que a gente também precisa fazer, porque é muito fácil dizer que o pastor fulano de tal, que o profeta de fulano de tal está errado, né, que o ministério ali está errado, mas eu, enquanto indivíduo, enquanto filho de Deus, o que eu estou fazendo? Quanto eu tenho investido? E às vezes o dinheiro está lá. Você é resposta de oração, querido. O melhor lugar de semear, irmãos, é no reino de Deus, é em missões. Eu semeei toda a minha vida em missões. E eu estou em missões, né, pela misericórdia de Deus. Então eu quero te motivar a isso, repensar não apenas sobre a canção, mas repensar sobre a sua vida. Porque isso é uma crítica para nós, porque nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. A crítica está vindo sobre nós. Deus está falando comigo, está falando com você. Aonde nós temos compactuado com esse evangelho de farisaísmo, de fariseu. Então, Deus te abençoe. Pense sobre isso aí.